Olá, meu nome é Janaína Villanova e vamos iniciar mais uma videoaula do canal Farmacotecnia com a Jan. A partir de hoje, nós estudaremos as formas farmacêuticas propriamente ditas. Até este momento, aprendemos todo o conteúdo necessário que fundamentam os estudos das formas farmacêuticas líquidas, sólidas, semissólidas e as demais que existem. De hoje em diante, estudaremos cada uma individualmente. Iniciaremos os estudos com as formas farmacêuticas líquidas. Toda mistura é chamada de dispersão. Em farmacotécnica, as formas farmacêuticas líquidas são misturas que podem ser classificadas quanto ao tipo de dispersão que formam em moleculares, coloidais e particuladas. As dispersões moleculares ou soluções verdadeiras se caracterizam pela completa dissolução de todos os componentes da formulação no veículo, formando assim soluções que são monofásicas, homogêneas, límpidas e termodinamicamente estáveis. Nestas soluções, as partículas do soluto não se sedimentam. Não podem ser separadas do veículo por filtração ou centrifugação, não conseguem dispersar a luz e nem mesmo com o auxílio de instrumentos ópticos, como ultramicroscópicos, podem ser visualizadas. Ou seja, os componentes das formulações estão completamente dissolvidos e se apresentam nas formas moleculares ou ionizadas. São exemplos de soluções verdadeiras os elixires e os xaropes, e as soluções propriamente ditas, que podem ser aquosas ou oleosas. Ao contrário, as dispersões particuladas são aquelas nas quais as partículas de um ou mais componentes da formulação, inclusive o fármaco, não se dissolvem, permanecendo na forma sólida. Ao contrário das dispersões moleculares, as dispersões particuladas são bifásicas e heterogêneas, sendo possível separá-las por filtração ou centrifugação. Ainda, as partículas dispersas no meio são visíveis a olho nu. As dispersões particuladas são termodinamicamente instáveis. E um exemplo desta forma farmacêutica líquida é a suspensão. As formas farmacêuticas líquidas podem ser de uso externo ou interno, para ação local ou sistêmica, podendo ser administradas por inúmeras vias. No entanto, o maior interesse pelas formas farmacêuticas líquidas recai sobre as preparações para administração oral. As formas farmacêuticas líquidas orais apresentam inúmeras vantagens quando comparadas às formas farmacêuticas sólidas orais. Entre essas razões, a principal é a maior facilidade de administração de medicamentos para bebês, crianças, idosos, pacientes não cooperativos ou hospitalizados e pacientes portadores de sondas, nasogástrica, nasoenteral ou para gastrotomia. Outra razão pelo grande interesse em formas farmacêuticas líquidas é a possibilidade de ajustes de dose conforme a necessidade específica diante cada paciente, mediante a realização de ajustes de volume. Inúmeros estudos disponíveis na literatura relatam a ocorrência de um grande número de adaptações em formulações farmacêuticas realizadas em hospital, visando transformar formas farmacêuticas sólidas ou formas farmacêuticas líquidas de dose mais elevada em outras, de acordo com a necessidade de cada paciente. Adaptar uma forma farmacêutica significa modificá-la com o objetivo de torná-la apropriada para a administração, considerando as necessidades do paciente e conforme orientações da equipe multidisciplinar de saúde. Neste cenário, é comum a transformação de cápsulas, comprimidos e preparações líquidas e injetáveis em formas farmacêuticas líquidas de uso oral. Para tal, faz-se necessário, no entanto, que ocorra a trituração ou a partição de comprimidos, a abertura de cápsulas ou a diluição de formulações líquidas.
Todavia, tal prática pode ocasionar inúmeros erros, entre os quais se destacam a perda de estabilidade de fármacos e erros de dose. Em um estudo de adaptações de formulações farmacêuticas em um hospital universitário pediátrico realizado por Marinho e colaboradores no ano de 2014, os autores observaram que das 2.270 prescrições que foram feitas no período de estudo, em 1.505 delas foi necessário realizar adaptações a partir das formas farmacêuticas disponíveis no hospital para transformá-lo em produtos passíveis de administração em pacientes de 0 a 7 anos. Exemplos de erros que podem acontecer com a transformação de especialidades farmacêuticas em formulações para uso pediátrico, podemos destacar o da transformação do omeprazol e o da nifedipina a partir do comprimido Adalat Oros. No caso do omeprazol, o fármaco é um inibidor da bomba de prótons, sendo absorvido no intestino, mas que sofre inativação pelo suco gástrico, motivo pelo qual ele é incorporado nos pellets revestidos. O rompimento desse revestimento quando os pellets são triturados torna o fármaco suscetível à oxidação no suco gástrico, com inativação. Mesmo que o veículo que receba esse pellet triturado seja tamponado, assim que o fármaco, a formulação cair no estômago, o omeprazol será degradado, será inativado, uma vez que o pellet foi triturado e ele vai estar exposto ao pH ácido. No caso do comprimido de Adalat Oros, o comprimido é baseado na tecnologia da bomba osmótica, que promove a liberação prolongada do fármaco a partir do orifício a laser e da expansão osmótica que ocorre no comprimido. Caso ele seja triturado, a capacidade de modular a liberação será perdida e o fármaco será rapidamente liberado. O uso de formas farmacêuticas modificadas, ele é dito off-label. Esse termo define o uso de medicamentos prescritos de forma diferente daquela orientada na bula ou em compêndios oficiais. São exemplos de uso off-label: a administração de formulações extemporâneas ou de doses elaboradas a partir de especialidades farmacêuticas, indicações e posologias diferentes das usuais indicadas nas bulas, a administração do medicamento por uma via diferente da preconizada, a administração em faixas etárias para as quais o medicamento não foi testado e a indicação terapêutica diferente da aprovada. O uso de medicamentos off-label não é ilegal e não é necessariamente incorreto, uma vez que se fundamenta no atendimento às necessidades específicas de determinada população. No entanto, uma alternativa mais apropriada, para contornar todos os problemas que podem advir da transformação de especialidades farmacêuticas em outras formas de apresentação para a administração hospitalar, é recorrer ao setor magistral, que é capaz de manipular o medicamento prescrito na dose correta para determinado paciente, tanto na forma sólida quanto na forma líquida. Tal procedimento é uma das vantagens das farmácias magistrais e um dos principais aspectos que caracterizam o setor: a personalização e a individualização do tratamento. Entretanto, um aspecto que requer uma avaliação criteriosa durante a manipulação das formulações farmacêuticas líquidas é a estabilidade das preparações, nomeadamente a estabilidade química, a física e a microbiológica. Outras vantagens associadas ao preparo e uso das formas farmacêuticas líquidas em geral são a possibilidade de edulcorar e flavorizar preparações, melhorando a palatabilidade das mesmas e, dessa forma, a adesão dos pacientes ao tratamento. A possibilidade de administrar o fármaco por diferentes vias. E o aumento na velocidade de absorção de fármacos administrados pela via oral, uma vez que os mesmos já estão dissolvidos ou suspensos na formulação e a dose somente sofrerá diluição nos fluidos do trato gastrointestinal e ainda no caso das suspensões ele precisará também dissolver, mas ele já vai estar completamente diluído. Entre as desvantagens das formas farmacêuticas líquidas se destacam
a maior instabilidade a qual os fármacos estão sujeitos nessas formulações, em função da maior mobilidade molecular e menor energia de ativação necessária para que as reações de degradação ou as instabilidades do tipo física ocorram, a limitação da administração de doses elevadas às suspensões, conforme o coeficiente de solubilidade de cada fármaco, e a exacerbação do sabor e odor de alguns fármacos muito desagradáveis que não conseguem ser adequadamente mascarados na forma líquida. Atenção especial também deve ser dada para a estabilidade do tipo microbiológica, uma vez que formulações que contêm água estão mais sujeitas à proliferação de micro-organismos. Portanto, para o preparo de formas farmacêuticas líquidas, devem ser consideradas informações acerca das propriedades físico-químicas dos fármacos, principalmente solubilidade e estabilidade. Ainda, fatores farmacotécnicos ou galênicos, como o sabor, a dose que será preparado o medicamento, a compatibilidade com os outros recipientes e a fonte a ser utilizada da matéria-prima. E, por fim, os fatores ligados ao paciente, como a idade, a capacidade de deglutição, a preferência e a aceitação por determinados sabores, odores ou mesmo formas farmacêuticas. Com relação à solubilidade do fármaco, conhecer o coeficiente de solubilidade e a dose a ser administrada vai definir o tipo de forma farmacêutica que será preparada, ou se vai ser necessário, por exemplo, preparar uma forma farmacêutica sólida. Fármacos lipossolúveis, por exemplo, podem ser incorporados em soluções oleosas, em elixires ou em suspensões, enquanto os fármacos hidrofílicos podem ser incorporados tanto em soluções aquosas quanto em elixires. Portanto, antes do preparo de uma forma farmacêutica líquida, as seguintes questões devem ser respondidas. Primeiro, qual a concentração máxima do ingrediente farmacológico ativo no solvente? Segunda, o ingrediente farmacologicamente ativo permanecerá em solução após o preparo? Qual a técnica de aprimoramento deverá ser utilizada? A preparação será estável? Permanecerá estável por quanto tempo? Em quais condições o fármaco sofrerá degradação? Fármacos e recipientes serão dissolvidos no recipiente principal? Será necessária a adição de cosolventes? Será necessária a adição de estabilizantes? Como corrigir o sabor desagradável nos líquidos? Após correção, esse sabor será aceitável para a população a que se destina? Depois de preparada, as formulações líquidas devem ser submetidas a ensaios de controle de qualidade para a avaliação da qualidade dos produtos finais. Os seguintes parâmetros devem ser avaliados em cada forma farmacêutica líquida quando aplicáveis: aspecto, cor, odor, sabor, pH, densidade, viscosidade, teor e contaminação microbiana. Outros parâmetros específicos para certas formas farmacêuticas e apresentações são teor de álcool em elixires, teor de sacarose em xaropes, número de gotas no caso de soluções orais, o volume do sedimento formado, o tempo de redispersão, o potencial zeta, a granulometria e o índice de polidispersão das partículas, no caso de dispersões particuladas. Apresentaremos, então, alguns exemplos de formas farmacêuticas líquidas que são preparadas usualmente em pequena e grande escala e o que baseia a escolha dessa forma de apresentação. No caso do clonazepam, por exemplo, que é um fármaco insolúvel em água, sendo necessário mais de 10 litros para solubilizar 1 grama do fármaco, não é possível preparar, então, uma solução de clonazepam empregando a água como veículo, uma vez que 1 ml de água solubiliza 0,1 mg de clonazepam e a dose usual é de 2,5 mg por mililitro de solução. Nesse caso, então, pode sim ser preparada uma solução oral,
porém a água será substituída na formulação pelo propilenoglicol. Outro exemplo, aqui no caso do preparo de uma solução oral de veículo oleoso, é a vitamina D, vitamina D3, que é insolúvel em água, é lipofílica, né? Mas é solúvel em óleo. Então, a solução oral ela pode ser preparada com um veículo oleoso, empregando o óleo de amendoim como solvente. E ainda óleo de limão e o rosecalciferol. Um exemplo de fármaco que pode ser preparado tanto na forma de solução oral quanto de xarope é a do sulfato ferroso heptahidratado, que tem uma solubilidade nominal em água de 32 gramas em 100 ml. Né? Então, o coeficiente de solubilidade é 3,125 mililitros por grama de água. Uma vez que a dose usual é entre 60 e 250 miligramas, é possível, então, preparar soluções aquosas a partir do fármaco sulfato ferroso heptahidratado. A solução oral contém água purificada e propilenoglicol como veículo, enquanto o xarope possui como veículo o xarope simples, formado pela água purificada e a sacarose. Outro exemplo de forma farmacêutica líquida é o da dexametasona, que também possui uma baixa solubilidade em água, necessário mais de 10 litros para solubilizar 1 grama do fármaco, e a necessidade da administração pela via oral, então, levou ao desenvolvimento de elixires. Elixir é um veículo hidroalcoólico preparado, então, a partir de uma mistura de água com álcool etílico. No caso da amoxicilina trihidratada, que também é praticamente insolúvel em água, cada ml de água solubiliza 5,4 miligramas de amoxicilina trihidratada somente, e a dose usual é de 50 miligramas por ml. Então, nesse caso, não é possível preparar uma dispersão molecular, mas sim uma dispersão particulada, que é a suspensão. E no caso da hidroclorotiazida, que é um fármaco que somente está disponível no mercado na forma de comprimidos, mas que é muito utilizado para o controle da pressão arterial em pacientes pediátricos e que pode ser preparada na forma de suspensão extemporaneamente, ou seja, ela deve ser preparada no ambiente hospitalar e utilizada imediatamente após o seu preparo, uma vez que nós já vimos nas aulas de estabilidade que a hidroclorotiazida sofre hidrólise em meio aquoso. Espero que tudo tenha ficado claro e que vocês tenham começado a entender como utilizaremos todo o conteúdo visto até aqui, quando falamos de solubilidade, estabilidade, de excipientes, enfim. Começaremos a aplicar todos esses conhecimentos nas formas farmacêuticas líquidas. Nos vemos na próxima videoaula, onde começaremos a falar das soluções. Até lá!